Europa 94. Boa noite, ouvintes da Rádio Nederland do Brasil, Portugal e Angola. Aqui, Carlos Lagoeiro. Boa noite, ouvintes da emissora internacional holandesa. Aqui, Luiz Henrique de Freitas Pádua. Hoje, 19 de setembro de 1994. Transmitimos do estúdio número 6 o último programa Europa 94. pelas ondas curtas da Rádio Nederland. Seria cômico se não fosse trágico. No ano em que o Departamento Brasileiro da Emissora Internacional Holandesa completa 20 anos no ar, só temos a oferecer ao ouvinte um presente às avessas: o encerramento definitivo de nossas transmissões. Deste programa, na roupagem atual, são 14 anos de convivência assídua com o ouvinte, levando para os mais longínquos recantos do Brasil as notícias, os comentários e os acontecimentos mais atualizados do e sobre o continente europeu. Hoje colocamos um ponto final nessa trajetória, um ponto final nessa convivência, um ponto final numa história que já dura 14 anos. Ou mais, se somarmos os anos em que, em seu antigo figurino, o programa não se chamava Europa, seguido do ano 80, 81, 82, etc., até 94, mas Europa em 10 minutos. Mas é importante salientar que, enfim, dependendo do ponto de vista, é apenas o ponto de partida de um novo começo. De uma coisa sabemos: as ondas curtas chegam ao final para a Rádio Nederland e o futuro das transmissões via satélite para o Brasil é incerto, mas existe. Disso não temos mais nenhuma dúvida. Como uma mãe que carrega em seu ventre um novo ser, mas nada sabe sobre o seu destino, sabemos e trabalharemos para a manutenção do contato diário com o ouvinte através de um projeto de transmissões via satélite. Projeto este que, de concreto, ainda não existe, mas que está em processo de gestação. E será neste projeto que, depois do dia 24, dia da última transmissão desta emissora para o Brasil, Portugal e Angola, dedicaremos todas as nossas energias. Nosso projeto maior é você, ouvinte da emissora internacional holandesa. E para marcar com destaque esta última edição do Europa 94, destacamos um tema latente em uma nação europeia. O futuro da Irlanda não será decidido nesta geração. Mas nós vamos começar pelo futebol, meus amigos. O futebol na Espanha e na Itália deste final de semana. Começamos pela Espanha, com Romário de molho pela contusão que sofreu na semana passada e Bebeto, que sofre de depressão com saudades da terrinha Brasilis. Quem está brilhando na primeira divisão espanhola é Mazinho. O seu time, o Valência de Carlos Alberto Parreira, que em 3 jogos só conseguiu 4 pontos, está em 5º lugar, mas com o detalhe de que está sendo considerado como um time em ascensão. E tudo por causa de Mazinho. O El País, o principal jornal espanhol, colocou um espaço destacado para o craque brasileiro. Confiram. Com Mazinho, a Liga Espanhola encontra uma de suas figuras indiscutíveis e o futebol reproduz um de seus modelos mais infrequentes. Suas 2 últimas partidas indicam que Mazinho não é precisamente um desses primeiros atores que passam a vida diante do espelho, obcecados pelo brilho pessoal. Mazinho é, sobretudo, o homem que entende seu papel como um problema global e assume a responsabilidade de armar uma equipe ao seu redor. O Valência venceu o Tenerife por 2-1. O Deportivo La Coruña, mesmo sem os brasileiros Bebeto e Mauro Silva, lidera a liga, depois da vitória de 2-1 sobre o Racing no campo deste. O Barcelona, que depois de 3 jogos ainda não parece ter dado as caras, com empate sem gols frente ao Espanhol, que está em 2º lugar, aparece lá embaixo na lista de classificação, ocupando um miserável 10º lugar. Na Itália, o holandês Ruud Gullit se transforma numa espécie de pau para toda a obra do AC Milan. No jogo de ontem, além de armar todo o time, foi o autor dos 2 gols da vitória de 2-1 contra o Lazio Roma. A vitória do AC Milan ainda deixa esse time na sombra do Parma, que lidera o campeonato italiano com 9 pontos em 3 duelos. Um outro holandês, o Dennis Bergkamp, ainda não conseguiu espantar a onda de azar que o está perseguindo desde que se transferiu do Ajax de Amsterdã para o Inter de Milão. Ontem, pela primeira vez na Itália, Bergkamp levou um cartão vermelho a 2 minutos do final da partida contra
o novo time do Brescia. Bergkamp deu uma cotovelada no defensor Pellegrini, exatamente no momento em que seu companheiro de time, Sosa, colocava uma bola no fundo da rede. Resultado: o juiz invalidou o gol, expulsou o Bergkamp e o jogo terminou em 0-0. E com isso, dou o apito final para encerrar o futebol neste Europa 94. Tá aí, neste último Europa 94, dedicamos atenção para uma nação europeia onde transformações importantes se desenrolam, apontando para um futuro onde a paz seja possível, embora esteja incerto. Trata-se da Irlanda, ou melhor, das duas Irlandas, cujo sonho de união ainda parece vago. Para o primeiro-ministro irlandês, Albert Reynolds, o nascimento de uma nova Irlanda, se é que alguma vez venha a se concretizar, demorará no mínimo 20 anos. Reynolds considera que a celebração de um referendo não pode acontecer antes que o povo da Irlanda do Norte experimente, por um longo tempo, do prazer de viver em uma situação de paz. Se daqui a 20 ou 25 anos, ou quando seja, disse o primeiro-ministro numa entrevista ao jornal inglês The Observer, os protestantes formam 57% da população de 1.600.000 habitantes. E, meus amigos, vamos chegando ao final do nosso último programa. Um programa que levou até os ouvintes de além-mar os acontecimentos que marcaram a transformação do mundo em quase 2 décadas e, em particular, as grandes transformações por que passou o continente europeu nesses últimos 15 anos. E para marcar a despedida, ligamos para Álvaro Cavalcante, que, por um desses azares do destino, foi surpreendido por uma gripe e não pôde estar presente em nosso estúdio de hoje. Mas, graças aos avanços da tecnologia, podemos falar com o Álvaro via telefone. Boa noite, Álvaro Cavalcante. Boa noite, Carlos Agüero. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nederland. E boa noite, Álvaro. Estou também no estúdio, no Europa 94, desta noite. Boa noite, Luiz Henrique. Álvaro, o último programa Europa 94 da emissora internacional holandesa, um programa que já está há bastante tempo no ar, né? Exatamente. Eu acredito que tenha sido 1980, se não me engano, o ano em que tivemos a primeira apresentação de Europa 80, no caso. E de lá para cá, sempre se renovando e sempre mudando o ano, naturalmente. E chegamos então ao 14º ano de transmissões ininterruptas deste programa, que infelizmente tem hoje a sua última apresentação. Quer dizer que, Álvaro, não vai ter Europa 95? Não vai ter Europa 95, a não ser que seja do agrado das estações brasileiras com quem nós pretendemos entrar em contato para um regime de cooperação através de satélite, se elas acharem, as estações brasileiras, que um programa Europa 95 com a atualidade europeia, mais ou menos no estilo em que viemos fazendo, mas talvez um pouco diferente, dependendo do gosto das estações, talvez então, no Europa 95 surja a partir de janeiro. Perfeito, Álvaro. Álvaro, nesses 14 anos de Europa 90, Europa 80, 81, 82, 83, 84 e até hoje, muita mudança aconteceu no programa. Era um programa pequeno no início, depois ele se tornou um programa grande de 24, depois voltou agora a essa forma atual de 14, 15 minutos. Ao mesmo tempo que na Europa, a Europa mesmo, como continente, também sofreu muitas transformações, né? Exato, Carlos. Digamos assim, a partir de 1986 tivemos a expansão da comunidade europeia com a entrada de Portugal e da Espanha. Então passamos a ter bem mais material de Portugal, seja através de entrevista, nós tivemos a oportunidade de viajar a Portugal algumas vezes, seja através da nossa correspondente, a Cristina Duran. E é claro que com os acontecimentos da Europa do Leste, nós tivemos a ocasião, desde 89, de vir apresentando um pouco do que ocorre na Europa do Leste também, expandindo dessa maneira as fronteiras do Europa, que nosso programa aqui até então falava quase que exclusivamente sobre a Europa Ocidental. Não, Álvaro, nós não podemos esquecer também que a Europa sempre prestigiou o esporte, né? O futebol, não é mesmo? Exatamente. E eu fico assim meio saudoso já dos comentários que nós fazíamos sobre os jogadores brasileiros também, os gols que eram feitos por brasileiros, não apenas aqui na Holanda, como o caso do Ronaldo, do Romário anteriormente, mas também em outros países da Europa. Sempre lembrando aquilo que era a presença brasileira nos campos de futebol aqui na Europa, nos principais campeonatos nacionais. Pois é, Álvaro, mas bola pra frente, seguimos torcendo para que tudo dê certo
Que futuro que nós não sabemos qual que é, né? Seja bastante brilhante, não é mesmo? Exato. E o ouvinte, a gente lembrar, vai ser o elo de ligação entre a Rádio Nederland e as emissoras brasileiras de rádio. Ok, muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luiz Henrique. E um grande abraço aos nossos ouvintes. E até breve, até logo, até qualquer dia. E a Europa chega ao final com a perspectiva de um novo começo. Muito obrigado a todos pela audiência nesses 14 anos. Daqui de Hilversum, na Holanda, Luiz Henrique de Freitas Pádua. Carlos Lagoeiro e o técnico Beno Jansen se despedem de todos, lhes desejando muitas boas noites para sempre na vida.